só de chegar a virar estudante de teologia, né, na Escola Convergência, mas de chegar a Cristo, né? Conta pra gente um pouco da história de conversão de vocês, como é que vocês encontraram Jesus, quem chegou em Jesus primeiro, como é que foi isso? Primeiro, foi uma revelação pra mim, eu achei que tava falando com o Ângelo, eu tava falando com a Carol, né? Confissões. Tava falando com os dois, né? O anjo tava do lado. Mas dá no mesmo. Mas foi muito bem, foi muito bem. Amém. Quebrou o gelo. Acho que tu tem razão, né, Iago, quando tu fala assim que a questão da religião, né, no meio do futebol é muito comum e realmente muitas vezes é com uma visão equivocada, né? Mas o futebol e a fé, ele anda muito junto, né? Então eu conheci Jesus, assim, tive o primeiro contato com fé, com religião, quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Eu tinha um treinador de goleiro que ele é cristão, ainda ele é cristão, e na época ele tinha o costume de ler a Bíblia. Ele saía assim do lugar que a gente estava, concentrado, e ele ia para um canto e ia ler a Bíblia dele. Um dia eu fui atrás dele, né, um cara muito legal, e aí comecei a perguntar para ele sobre o que era aquele livro, e ele começou a me explicar, não, essa é a Bíblia e tal. E ali foi meu primeiro contato, assim, com a palavra de Deus. E eu venho de uma família católica, né? Venho de criação católica. Então, já a fé era comum na minha casa, né? Meus pais ensinavam a rezar, tinham os costumes, mas não eram praticantes, assim, não eram católicos praticantes. Às vezes ia na missa com a minha avó, com as minhas tias, e esse era o meu contato, né, com Deus, assim. Aí eu tive esse momento aí de ter um contato com a palavra através desse treinador de goleiro, e o meu irmão, nesse mesmo processo, com esse mesmo treinador de goleiro, acabou se convertendo. Meu irmão também é goleiro, né, e ele se converteu antes que eu, e eu acabei, assim, seguindo o caminho dele, né, meio que seguindo o exemplo dele. E aí comecei a ir na igreja e tal, comecei a ter um pouco mais de contato com a palavra. E aí, desde os 13 anos, então, eu comecei a minha caminhada. E aí, com 19, a gente se conheceu. Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos, eu me batizei. Demorei um tempo para me batizar. Me batizei. Né? Fui batizado, né? Não me batizei. Depois, com 19 anos, eu encontrei a Natália. E para mim, foi nesse momento que eu comecei a realmente conhecer Jesus mais profundamente. Eu venho de família luterana. Então, eu fui criada numa igreja luterana, que já era uma outra realidade da católica, né? Mas era algo que, da mesma forma, a gente frequentava os cultos, vivia um pouco da vida de igreja, assim, em família, mas não era algo que eu tinha tido um encontro pessoal com Jesus e tinha realmente experimentado algo diferente. Era aquela coisa de casa, cultural um pouco até, sabe? Mas assim, fiz todas as liturgias ali da luterana, enfim. Mas vivi a minha vida como se aquilo fosse uma coisa, isso aqui tá desse lado, e a minha vida normal não tem nada a ver com isso. Mas também sempre foi uma casa com muita fé, enfim. Lembro, né, desde pequena, meu pai orando. Então a gente veio desse contexto. Quando eu conheci o Ali, eu acho que foi no segundo ou no terceiro encontro, ele me chamou para ir na igreja com ele. E na época, eu tava bem perdida, assim, tava, né, perdida, assim, no mundo, né. E ele me chamou para ir na igreja, terceira vez que a gente se viu, era uma sexta-feira, eu morava em outra cidade, eu tinha ido para me encontrar com ele. E eu falei, onde esse cara me chamar pra ir, eu vou, né? Quer ir pra igreja, vamos pra igreja, tá tudo certo. E aí a gente foi pra igreja. E aí a gente chegou lá e eu fui muito bem recebida lá pelos pastores, muito queridos. E era uma igreja batista. E eu lembro, assim, pra mim foi um choque, porque pra mim, a minha realidade de igreja era a igreja luterana, né? Era uma igreja com os hinos, com aquela coisa muito mais tranquila. E eu lembro que quando eu cheguei na igreja batista, eu vi aquele povo chorando, aquele povo gritando, aquele povo de braços levantados, e eu disse assim, o que tá rolando aqui, né? Nunca tinha tido essa experiência antes. E aí, quando a gente saiu de lá, eu sempre fui muito curiosa, sempre, né? Porque, né, pra mim, a gente era, né, os dois tinham a mesma fé, assim, mas aquilo foi um choque pra mim. E eu falei pro Ars, tá, mas como assim? Que é isso? Assim, por que desse jeito? Por que tu tava chorando? Por que tu tava, né? E ele falou assim, não, porque
tava ali adorando a Deus, tava adorando a Jesus e tal. E eu achei aquilo muito diferente, assim, muito diferente naquele momento. E o Alisson começou a me perguntar coisas, tá, mas tu entende a obra de Cristo, né? Tu entende a cruz, tu entende que isso, que aquilo, que aquele outro. E eu via que tudo que eu entendia era muito superficial naquele momento. E o Alisson falou, por que tu não lê a Bíblia? E aí eu falei, eu vou ler. Eu, na época, fazia medicina, eu já era acostumada a ler muito, né? Eu tava no 3º ano de medicina quando a gente se conheceu. E aí eu pensei, quer saber? Vou ler. E foi aí que eu comecei a ler a Bíblia. E então, foi aí que realmente, assim, a minha vida foi transformada. Foi aí que eu pude me reconhecer na história, realmente. E reconhecer a obra, né, de Deus na minha vida, a obra da cruz. E para mim, foi esse o ponto onde o meu coração foi realmente transformado, onde a minha mentalidade mudou, aonde aos poucos a minha vida passou a seguir um outro caminho. Não vivia mais com isso à parte. Isso estava enraizado em mim e tudo aquilo que eu fazia passou a ser mais correspondente com a fé que eu tinha, né? Então, para mim foi esse momento. E a gente acabou crescendo, né? Assim, eu acabei sendo um instrumento na vida da Natália, né? Um instrumento de Deus na vida dela. E ela acabou depois sendo um grande instrumento na minha vida, porque eu tive um período, né? Acho que vocês começaram assim falando, o jogador e tal, que estuda teologia, que é um ótimo aluno, mas eu tive, acho que vou me colocar um pouco para baixo agora, né, me colocar no meu lugar. Eu tive, assim, eu tive um momento, depois da conversão da Natália, assim, muito de esfriamento na fé, assim. E ela foi um grande instrumento na minha vida para me trazer de volta para o lugar que eu deveria estar. Eu fui muito corrompido, assim, pelo meio que eu convivia. O futebol, ele traz várias coisas boas assim pra gente, né, que são coisas lícitas e boas, mas também traz muitas coisas erradas assim pela cultura em si que nós temos acho que no nosso país, né? Então eu fui muito abençoado pela vida da Natália, assim, nesse sentido de ter um redirecionamento. Tanto que quando me perguntam assim, quando é que tu te converteu, eu não sei dizer exatamente o momento da experiência que eu tive, né? A gente tenta falar sobre uma experiência, mas aquilo que eu posso falar, assim, que foi impactante na minha vida foi ter uma experiência com a palavra de Deus, né? Com as escrituras. E foi esse caminho, assim, que nos direcionou a estudar teologia, né? E a gente responde a tua pergunta, né? Como é que a gente chegou, assim, ao Convergência, a estudar teologia, e foi através dessa... Deus foi acendendo uma paixão pelas escrituras no nosso coração, né, de querer saber cada vez mais, de querer conhecer cada vez mais, e aí a gente decidiu mergulhar fundo, né, e começar a fazer um curso de teologia, né, que é o Doutrina e Devoção. Cada vez que a gente estuda, cada vez que a gente aprende mais, é algo que nos traz mais sede, mais fome de conhecer mais sobre Deus, né? E de ter o verdadeiro entendimento, assim, sobre o Evangelho. Porque primeiro o Evangelho, ele entra, assim, dependendo da maneira como ele é pregado, ele entra como uma promessa de uma vida melhor, né? E isso é muito comum. E ok, né, para a primeira experiência da pessoa, eu creio no processo, né, e creio que a minha vida também foi assim, num processo, que as coisas foram se colocando no devido lugar. Mas quando eu fui entender o verdadeiro sentido do Evangelho, assim, foi como se realmente tivesse caído as escamas dos meus olhos, né, e eu percebi, meu Deus, nossa, isso aqui é grandioso, eu quero mergulhar fundo nisso aqui, né, eu quero mergulhar no profundo do conhecimento de Deus, eu quero conhecer tudo aquilo que é possível sobre Deus. E aí que a gente começou a estudar teologia, né? E tem sido uma jornada incrível para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom ver um jogador de futebol falando isso, né? Difícil na profissão. Alisson, Natália, só uma curiosidade, assim, nessa época que vocês se conheceram, né, que se converteram, né, o Alisson, depois a Natália, você, Alisson, já estava no profissional, no Inter, estava nas categorias de base, já estava na carreira, assim, ou estava começando ainda? Eu estava começando, né, foi de jovem, assim, nas categorias de base eu estava. E aí, quando eu e a Natália nos conhecemos, eu estava no Júnior, entrando no time B, né? Eu já fazia parte do grupo profissional,
mas eu jogava com o time B, jogava com o Sub-20. Então eu tava naquele momento de transição, assim. Legal. Deixa eu fazer uma pergunta agora sobre futebol, né, e vida cristã. Interessante você tocar nesse assunto, né, do que futebol e outras profissões também, né, trazem tentações, trazem coisas boas, mas trazem coisas ruins, né? Queria que vocês tentassem falar pra gente sobre esse equilíbrio de uma carreira de muito trabalho, né? E aí vocês dois podem ficar à vontade para falar sobre isso, porque é algo muito familiar, a Natália também deve ter muito a compartilhar sobre isso, né? Porque eu penso assim, né? Como torcedor de futebol, eu gosto muito de ir no estádio, né? É um dos lugares que eu mais gosto de ir. Só que o futebol se choca muito com os cultos na igreja, com a vida cristã de igreja. Então, para mim, eu não abro mão, né? Lógico, não é a minha profissão futebol. Então, quando tem culto, eu não vou no estádio, né? Então, são coisas que têm horários e que têm agendas que se chocam demais, né? E para quem trabalha com isso, deve ser bem difícil você adaptar a sua rotina, né? Outras profissões também têm essa mesma característica. Pessoas precisam trabalhar muito, às vezes trabalham à noite, trabalham no domingo. Policiais, médicos. Né? Vários casos, né, desse. Como é que vocês tentam equilibrar isso? Como é que vocês têm vivido isso? Seria muito bom a gente ouvir de vocês como vocês têm encontrado, né? E aí vocês podem ser bem sinceros, lógico, né? Essa tentativa de não abandonar o cristianismo, não abandonar a vida cristã, né? Pelo dinheiro, pelo sucesso, pelo trabalho. Seria bom ouvir vocês sobre isso. Bom, primeiro agora não sei nem se, como eu falei, né, antes, a experiência que a gente tem tido assim com Deus, ela é tão impactante, tão profunda assim, tem realmente alcançado o nosso coração, que eu não sei nem se a gente conseguiria perder isso de alguma maneira, né? Mas assim, nós temos procurado ter um equilíbrio em toda a nossa vida, né? E quando tu falou, né, sobre o assunto ser algo familiar, aí que entra um grande ponto, né? Na minha carreira, a carreira do jogador de futebol, o jogador sempre coloca o futebol em primeiro lugar, sempre coloca a profissão em primeiro lugar. E isso é natural, né? Porque eu era solteiro, eu não tinha responsabilidade nenhuma, então o futebol para mim sempre foi o foco. Para mim era o futebol primeiro e todas as coisas caminhavam juntos. Aí depois que eu casei, até eu demorei um bom tempo assim para entender isso, né, amor? Que a minha prioridade não deveria ser o futebol. Inclusive eu colocava o futebol na frente de Deus, assim, né? Quando eu compreendi a verdadeira ordem das coisas, né, a minha vida foi mudada, assim, transformada, e tudo foi para o seu devido lugar. Então acho que a questão é que a gente procura colocar tudo no seu devido lugar. O futebol, ele é importante, sim, né? Hoje ele é o nosso projeto de vida, né? Ele não é o meu projeto de vida, mas é o projeto de vida da nossa família. É o nosso sustento. Eu vivo o meu sonho de criança quando eu jogo futebol, né? Eu sempre quis ser um jogador de futebol, mas esse sonho acabou se tornando o sonho da Natália também, né? Então, tudo que eu acabo vivendo dentro de campo de futebol, ela vive junto, né? E eu procuro sempre fazer com que ela se sinta parte de tudo isso. Muito mais depois que chegam os filhos, isso demanda muito de nós. E hoje eu tenho as coisas no seu devido lugar. Então, não quer dizer que eu não sou comprometido com o futebol, né? Muito pelo contrário. Mas eu tenho Deus no centro, né? Então, o meu relacionamento com Deus é o nosso relacionamento com Deus, em primeiro lugar, né? Depois a família, né? E aí sim, depois as outras coisas, né? Eu creio que esse é um ponto muito importante para a gente ter em equilíbrio. Acho que uma coisa que vocês podiam destacar, que a gente viu na vida de vocês, que a gente acha muito bonito, é a experiência do culto familiar e a igreja em casa. Acho que vocês poderiam compartilhar um pouco do que vocês vivem nesse sentido, né? Então, como a nossa rotina é muito diferente da maioria das famílias, né? A gente não tem final de semana. Na verdade, o nosso final de semana é do Alisson trabalhando, né? Então, acaba que a gente precisou encontrar, né, uma maneira de estarmos juntos, estarmos cultuando a Deus da maneira prática, assim, dentro da nossa casa, mas intencional, né? Então, a gente crê que tudo que a gente faz é um culto a Deus, mas sim, a gente para também para fazer especificamente isso. E a gente começou, já tem alguns anos, a fazer cultos na nossa casa. A gente abre a nossa casa para isso. E a gente ama fazer isso. A gente faz geralmente dia de semana, né? Quando o Alisson, ou véspera da folga dele, ou quando ele está de folga, que ele também consegue ter mais tempo. E
Hoje em dia, quem vem são as pessoas aqui que estão mais próximas da gente, as pessoas com quem a gente compartilha a vida diária. Essas pessoas e as suas famílias, elas vêm aqui para nossa casa para a gente ter os cultos, a gente faz os estudos bíblicos, a gente, enfim, a gente tem a nossa rotina aqui com as crianças também em relação a isso. E já teve tempos em que eram outros jogadores, né, com outras pessoas, com as suas famílias. Teve um tempo que na nossa casa, quando a gente fazia culto, e tinha muitos brasileiros jogando aqui em Liverpool e Manchester. Então, quando vinha todo mundo, era coisa de ter 40 pessoas dentro da nossa casa para fazer culto. E foi um tempo muito especial também. Nesse momento agora, a gente tem vivido mais, assim, as pessoas que estão mais conectadas com a nossa vida diária, sabe? Mas isso tem sido uma bênção, isso tem edificado muito a nossa vida. Isso tem nos feito viver, sabe? Quando a gente olha lá para a igreja primitiva, as pessoas, né, que vinham nas casas e que tinham a vida em comum, que viviam naquele sistema, a gente tem sido muito edificada, a nossa fé tem sido muito edificada. Eu acho que isso também foi um ponto que nos levou a querer estudar, porque a gente começou a ver a responsabilidade e a voz que a gente tinha entre as pessoas, e a gente tinha muito temor de ensinar coisa errada, sabe? De daqui a pouco basear numa experiência que a gente teve, fazer uma doutrina em cima da nossa experiência. E foi por muito temor, assim, de saber que tinha gente nos escutando. A gente estava encaminhando pessoas, né, na fé. Então, isso também foi um ponto que a gente falou, não, a gente precisa ter muita clareza do que a gente está falando. A gente não pode falar, eu acho isso, ou eu acho aquilo, me parece assim, comigo foi dessa maneira. Então, tudo isso junto, assim, fez com que hoje a gente chegasse nesse momento. E num ponto de vista familiar, assim, agora falando mais da nossa rotina de família, em relação ao futebol, a gente sempre conseguiu lidar com isso de uma maneira leve, né? Com a chegada dos filhos, eu creio que isso se tornou mais desafiador para mim, para que eles entendessem a ausência, né, do pai em alguns momentos. Então, a minha filha várias vezes pergunta e fala, não quero que o papai viaje, não quero que o papai saia. Por exemplo, quando ele tem a seleção, né, ele viaja, fica 10, 11, 12 dias fora de casa. E as crianças sentem muita falta dele. Então, se tornou desafiador no sentido de fazê-los entender que aquilo que o pai estava fazendo também era pensando em nós, também era por nós, que era algo muito bom, né? E não que pena que o papai não tá. E hoje eles entendem, hoje... É claro que cada um na sua idade, né, a gente vai tendo desafios. A gente tem uma de 7, um de 5 e um de 3 anos. Então, conforme eles vão crescendo, vêm as dúvidas, eles querem perguntar, mas eles hoje se alegram muito, eles já entenderam a rotina, como funciona. E quando o Alisson tá em casa, ele tá em casa. Então, assim, atenção 100% para as crianças, para mim. A gente procura viver muito bem os momentos que a gente tem juntos, sabendo que em um momento ele vai precisar se ausentar, né? Para jogar, para viajar, enfim. Acabei de ser ministrado, Felipe Antônio. Eu ia dizer a mesma coisa, cara. Eu falo dos 3 filhos, que é o mesmo caso meu aqui, né? E essa luta que a gente tem. Porque pastor também tem essa luta. Eu trabalho de noite muitas vezes. É muito bom ouvir isso. A gente é ministrado também aqui pelo testemunho de vocês. Isso aí de estar em casa me pega, assim. Quantas vezes eu me vejo em casa com meus filhos pensando no que eu tenho que fazer amanhã, no que eu não deu tempo de fazer hoje, e a Catarina chamando pra brincar, e eu brincando, mas a cabeça em outro lugar, sabe? E os filhos percebem essas coisas. A gente tem que... Sim. Tem uma sabedoria forte aí. Eu não vi o Alisson, enquanto eu tava lá, mexendo no celular, ficando olhando no celular, falando com outras pessoas. Eu vi ele com as crianças e com a gente também, dedicando tempo para conversar. A gente ficou horas e horas conversando sobre a palavra e com as crianças brincando, e estava sempre com a mente presente lá naquele momento, assim, sabe? É verdade. Esse é um ponto muito importante, né? Porque às vezes a gente não entende a responsabilidade real, né, de ser pai ou ser mãe, né? Então, por isso que eu falei da questão de colocar tudo no seu devido lugar, né? E às vezes dar atenção para os filhos, gastar tempo com eles, né?
às vezes parece que a gente está deixando coisas que são nossa responsabilidade também de lado, né? Que às vezes é o trabalho, né? No caso de vocês aí, que trabalha até com o próprio celular, trabalha com o computador, com as redes sociais, mas eu comecei a perceber, né, nessas experiências que eu tenho com eles, que eu tô passando uma mensagem para eles. Né? Então, eu preciso ser intencional naquilo que eu faço. Eu gosto de ser intencional com eles também. A gente está ensinando eles o tempo todo, né? Em todas as nossas ações. Então, quando eu tô com eles, né? Quando também a gente procura cuidar de nós dois, também é importante, né? Não só a responsabilidade com os filhos, mas também com o cônjuge, né? Quando eu tô com a Natália, eu tô com a Natália. E essa coisa do celular, eu sou bem chata, assim, né? Porque é uma luta, né, que a gente tem, assim, para deixar o celular de lado. Também tenho dificuldade com isso, né? Mas eu acho que é essencial, assim, a gente aproveitar o momento, ser presente, é uma maneira da gente glorificar a Deus também, né? Cuidando dos nossos filhos, jogando uma bola com eles, dando atenção. Eu tenho muita memória e muita lembrança desse momento de infância com o meu pai, né? O meu pai me ensinou isso na maneira dele de estar presente, né? Essa é uma marca muito grande. Eu não lembro de grandes frases que meu pai falou, grandes ensinamentos, né? Frases de impacto que transformaram a minha vida, mas o que transformou a minha vida foi a presença do meu pai comigo, assim, gastar tempo comigo, me levava para pescar, brincava comigo, jogava futebol, me levava para jogar futebol, ia assistir meus treinos, meus jogos. Então, assim, estar presente, né? É a melhor coisa que a gente pode deixar para os nossos filhos e ensinar para os nossos filhos. Você falou que você estudou medicina? Exato. Medicina. Mas hoje, para poder acompanhar o seu marido, você certamente teve que dar uma pausa na carreira para seguir o seu marido no projeto de Deus para a vida de vocês. Como é que foi isso para você? De você ser uma pessoa que está fazendo uma faculdade, que é uma faculdade importante, uma área muito buscada, muito desejada, concorrida, e você decidir agora focar a sua vida no cuidado dos filhos, do marido e desse projeto que Deus tem estabelecido aí por meio do Alisson na vida de vocês. Então, foi difícil? A gente poderia fazer um podcast só sobre isso, mas eu vou tentar falar. Está marcado. Já pegou a agenda aqui. De uma maneira mais abreviada. Mas assim, num primeiro momento para mim, foi meio que natural por eu entender a dinâmica que estava acontecendo na nossa vida. Quando eu conheci o Alisson, eu estava na metade da faculdade de medicina. E eu lembro que um momento bem marcante para mim, assim, no meu coração, foi quando ele me pediu em casamento. E ali eu tive a convicção, assim, esse sim vai gerar vários não na minha vida, né? Então, eu sabia a carreira que ele tinha, eu sabia a projeção que ele estava tendo, eu sabia o que poderia acontecer, né, com a nossa vida, da gente ir embora do Brasil. E a gente conversava sempre sobre isso, enfim. E o Alisson sempre teve uma preocupação, ele sempre falava como tu te sente em relação a isso, porque, né, a gente pode dar um jeito, a gente vê isso, a gente vê aquilo. E eu falava, não, tá tudo bem. E eu sempre tive essa noção também de que a minha profissão, ela não tinha um prazo, né? E a do Alisson, sim. A do Alisson é uma carreira que tem um prazo, ela é mais curta, né? Então, nunca foi assim, estou fechando completamente a possibilidade de um dia trabalhar novamente. Mas, graças a Deus, eu finalizei a faculdade, eu me formei em dezembro de 2015, e o Alisson, na outra semana, foi vendido para Roma. A gente assinou o contrato com a Roma. E aí, eu lembro... Essa é uma terminologia do futebol que eu, que não sou um cara do futebol, acho maravilhosa. O cara foi vendido. Tipo assim, venderam a pessoa, é um negócio maluco. Venderam ele. E aí, eu lembro que ali eu vi uma graça de Deus, porque a gente assinou o contrato em dezembro, porém, a gente só iria para Roma em julho, no meio do ano. Então, eu tive esse tempo para trabalhar. Então, eu cheguei a exercer a medicina, eu trabalhei como médica, eu trabalhei esse tempo, né? E foi muito especial, foi muito legal pra mim. Eu lembro que eu fiz, assim, aquilo com muita alegria, com muito entusiasmo, porque eu sabia também que naquele momento eu viajaria e iria embora. A questão toda, pra mim, eu acho, assim, sendo muito honesta com vocês, eu acho que como tudo na nossa vida, conforme vão passando os anos, a gente vai olhando pra nossa história. E eu precisei várias vezes redimir a minha história também, sabe? Por existir uma questão cultural que olha para a medicina, por exemplo, como algo muito grande, como que não usa isso, como que não exerce, como que parou, como que deixou isso de lado.
E isso várias vezes me pegou no caminho, sabe? Eu sempre pedia pro Senhor, assim, Pai, me dá um olho de graça com a minha vida, sabe? Que eu possa olhar para mim com graça, que eu possa olhar para mim, para as minhas escolhas com amor. E eu tive muita paz de Deus, assim, nas decisões que eu tomei. Eu sempre fiz tudo olhando e pensando o que Jesus faria no meu lugar agora. O que é importante para Jesus que eu faça? E assim como o Alisson falou, a gente viveu esse período delicado do nosso casamento, esse momento difícil, esse momento de afastamento, esse momento que a gente não era mais, a gente não estava conectado, assim, eu não tinha uma segurança no casamento de que era a decisão correta, mas eu tinha uma segurança em Deus de que eu estava fazendo o que eu deveria fazer. Então, isso tudo moldou muito, assim, quem eu sou, como eu me via. Eu tive que reconstruir dentro de mim, e graças a Deus por isso, a minha identidade, que o valor que eu tinha não estava no que eu fazia, não estava no título que eu tinha, não estava no meu diploma, não estava no que eu fazia, né? Estava em quem eu era, como filha de Deus. É isso que define quem eu sou. Essa é o motivo da minha satisfação, né? É estar em comunhão com o meu Pai. Então, isso foi redentor na minha vida, sabe? E depois de, assim, muitos e muitos e muitos anos, teve um dia que eu experimentei, assim, um sentimento em relação à medicina, e eu entendi que eu deveria continuar estudando. Então, eu ainda estudo, eu ainda aprendo, adquiro conhecimento nas áreas que eu gosto, com muita leveza, né, por estar aqui, enfim. E sabe que para mim, algo que foi muito importante, assim, que o Alisson sempre ministrou isso sobre a minha vida, foi entender em que estação que eu estava, sabe? Eu tive 3 filhos e tenho, né, 3 filhos e tenho a nossa vida, a vida da casa, nós temos, né, as empresas. Graças a Deus eu tenho uma aptidão para organização e para administração, que hoje eu posso servir a minha casa dessa maneira. Então eu ajudo o Alisson a cuidar de toda a nossa questão financeira da casa, né, da nossa família, e além, né, do cuidado com as crianças e do cuidado administrativo do lar em si. Então hoje eu trabalho numa área diferente da minha, né, com muita gratidão a Deus por poder estar em casa, poder estar perto dos meus filhos, poder acompanhar cada passo deles e entendendo, né, eu sempre falo que lá fora, né, tem vários médicos bons, tem muitas pessoas competentes, tem várias pessoas maravilhosas trabalhando, né, e fazendo isso para a glória de Deus também. Mas aqui dentro, mãe da Helena, do Mateu e do Rafa, esposa do Alisson, é só eu que posso fazer, tem coisas que só eu posso fazer. Então, eu tenho entendido isso e olhado para isso com muita alegria, sabe? Com muita gratidão a Deus. E na questão medicina em si, questão ser médica, eu tenho olhado para como as coisas caminharam na nossa vida e tenho me alegrado por ter ficado com a melhor parte. Porque eu ainda cuido de gente, como eu sempre amei fazer. Eu me preocupo com as pessoas, eu sempre tive no meu coração, assim, uma compaixão, sabe? Uma vontade de aliviar sofrimento. E foi por isso que eu fiz medicina. E hoje eu consigo ver que a minha vontade de fazer medicina, ela foi uma resposta àquilo que Deus já tinha colocado dentro de mim e que eu ainda faço hoje. Então, não só dentro da minha casa, mas para as pessoas próximas da gente, assim. Várias pessoas, ai, meu filho tá com febre, tá com dor de ouvido. Falo, pode deixar que eu dou uma olhadinha. Vou lá, olho e direciono um caminho. Porque a gente tá longe de casa, a gente, né, tá aqui num lugar que a maioria das pessoas não fala bem a língua, não entende bem como funciona a medicina aqui. Então, às vezes eu falo, não precisa ir pro hospital, né? Eu dou uma olhadinha pra ti, vamos aliviar. E aí, olho uma garganta, dou uma opinião, enfim. Eu tenho usado muito a medicina, né? Embora não da maneira como eu imaginei que seria, mas até dentro de casa, né? Com as crianças. Isso já nos livrou, assim, ó, de muito hospital na madrugada. Quem tem filho sabe como é. Sabe como é que é. Então, a grande maioria das vezes eu consigo me virar em casa, né? Resolver em casa com eles. E tenho isso, sou grata a Deus, tenho, assim, um orgulho bom, né? Da minha trajetória e da maneira como tudo se encaminhou. E eu sei que naquele dia que eu me formei, eu entreguei isso nas mãos do Senhor. Eu falei, né? Tem lá, né, no discurso da formatura, Senhor, isso aqui é teu. Eu te entrego, isso aqui é teu. Faz com isso aqui o que tu quiser fazer.
Então, eu não sei o que vai ser, né, no futuro, se um dia eu vou exercer bem como eu imaginei um dia a medicina, mas tenho me alegrado com a porção que me foi dada, assim, tenho entendido que é a melhor parte, sabe? Legal. É muito legal isso que a Nath falou da carreira, né?